crescer e aprender como se nasce. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio dos Seis Gatinhos em parceria aqui com o Grupo Mais Expressão. E hoje vamos falar de um assunto importante que eu acho que está no cotidiano, né, da gente, que é esse mundo acelerado, essa infância conectada às redes sociais e muitas outras camadas nisso tudo. E recebemos para falar sobre esse assunto a Luciana Vaccari, que ela é psicopedagoga. Luciana, seja bem-vinda. Eu agradeço o convite, acho que é uma ótima oportunidade para a gente colocar um tema tão relevante nesse momento de tantas coisas acontecendo na nossa sociedade, mas que a gente precisa falar, fazer uma pausa para pensar sobre essas coisas. Muito, ainda mais quem é mãe, eu sou mãe, eu acho que quem está assistindo aí, quem convive com criança, com adolescentes, com jovens, até com a gente mesmo adulto, é uma pauta que não tem como a gente não abordar. E já vamos entrando assim, Luciana, como que você vê essa questão da infância na era das redes sociais, dos aparelhinhos que a gente carrega com a gente para onde a gente vai? A gente está vivendo um momento que foi construído historicamente. Então, quando a gente analisa hoje como as crianças estão, como os adolescentes estão, eles são reflexo de coisas que foram construídas ao longo do tempo. Né? Então, hoje as crianças estão extremamente ansiosas, aceleradas, agressivas, com um discurso inadequado para a idade, mas isso é a ponta do iceberg, é o que está aparecendo. Eu não posso dizer, nossa, isso é culpa das redes sociais, das mídias, da tecnologia. É um contexto, é dentro de um contexto, e esse contexto precisa de pausas. Precisa falar, peraí, o que está acontecendo? Como é que a gente chegou nisso? Né? De senso comum, a Sociedade Brasileira dos Pediatras sempre colocaram que a tela, e era na época a televisão, precisava de cautela. Porque a criança ficava sedentária, muita exposição. Da época de televisão, nós não estamos falando ainda de redes sociais, de celular, de computador, nada disso, de televisão. Já existia essa preocupação de como que essa criança vai ficar na frente da TV. Só que já tinha um certo controle, uma certa restrição, que não era imposta pelos pais, ela era pelos horários. Tinha horário de programação infantil, que era naquele horário, e se você perdeu, você perdeu. Né? A sessão da tarde era 3 para 4 horas e era esperado aquele momento. Como se fosse um movimentinho daquele descanso, que você vai sentar ali, você vai assistir seu filminho, seu desenho. Exatamente. E terminava. Era só, é só no outro dia. Sim, tinha essa questão da espera também, né? Então, à noite, tinha a novelinha das 6, que era meio água com açúcar. A das 8 e das 9, a criançada já não assistia, porque os pais já estavam num outro movimento, e tinha o jornal. Então, tinha um certo controle, entre aspas, de não ter uma programação de madrugada, tarde inteira, manhã inteira, que se estendesse. E hoje, a gente já vê que, pelas televisões pagas, né, pelos canais pagos, que você coloca a programação no horário que você quer, como você quer, e dá livre acesso. Né? Então, daí você fala, opa, isso quando a gente fala de TV. Né? Se a gente falar assim, sua filha tem 10 anos, você deixa ela numa praça, sozinha, uma praça de uma cidade grande, sozinha? Não. Por que não? Porque é perigoso, tem estranhos. Mas o que a gente está fazendo é deixando os nossos filhos numa grande praça pública sozinhos. E eles não têm a maturidade para lidar com isso, né? A maturidade emocional para lidar com isso. E você está falando também uma coisa que me puxou. Tinha aquela questão, eu lembro quando eu era criança, de que é o horário do jornal chato, não quero mas é o horário que seu pai e sua mãe vão assistir. Hoje a gente vê muito isso. Mas deixa, ele tá assistindo o desenho dele, eu vou ver meu celular, sei lá. Ou então, a família tá assistindo um filme, a criança não quer ver, ela tá mexendo ali no celular. Tirou um pouco também
momento democrático, momento familiar, que a televisão, ela predispõe um pouco mais. A gente estava em família assistindo aquilo em conjunto. Hoje está cada um no seu mundo. E isso teve uma mudança de arquitetura. Verdade. Porque quando a gente ficava com os nossos pais e era horário de TV do adulto, do jornal, e que não podia fazer barulho, quando a gente cresceu, a gente falou, eu vou dar um jeito nisso. Vou corrigir. Eu vou dar um jeito nisso. Eu vou pôr uma televisão no quarto dos meus filhos. Sim. E cada um vai assistir o que quiser, porque eu não vou deixar eles passarem por isso. E daí a gente tira o momento de família, mesmo que fosse nesse caos gerenciado, tumultuado aí, mas que tinha um respeito e que tinha um convívio, e vai cada um para o seu quarto, e vai para cada um para o seu banheiro, e que daí o papel da família, do conviver, vai se diluindo. Então, hoje, você olha todo mundo quer uma casa que tenha não sei quantas suítes, para cada um ter o seu banheiro, cada um ter a sua bancada no quarto, né? O seu escritóriozinho ali, a sua escrivaninha de estudo e a sua TV. Então, eu formo mini casulos dentro da minha casa. Fica muito mais fácil a criança hoje ficar com o celular até mais tarde, com o computador até mais tarde, porque ele está no próprio casulo. E isso foi construído, essa ideia, né? Ao longo aí desses anos, isso foi construído. Então, a parte de arquitetura hoje também vem se pensando quando a gente fala, na minha casa eu quero um espaço gourmet. O que eu estou querendo, na verdade? Eu quero um espaço em família. Que eu quero voltar àquele movimento na cozinha, enquanto um está fazendo um negócio, o outro está ajudando, está lavando a louça. Você entendeu? Que são espaços abertos, bancadas, que é justamente para resgatar esse convívio familiar. Sim, os condomínios com esses espaços coworking que estão fazendo agora também, para tentar juntar um pouco mais as pessoas, né? Então, assim, quando eu falo que a gente está vendo a ponta do iceberg, quando a gente fala do uso excessivo das telas, é porque são muitas camadas. E uma das camadas é falar assim, o conviver em casa, às vezes, ele está individualizado, ele não está conviver, ele não está família. Ele está um grupo de pessoas que moram na mesma casa, mas não está aquela união. Sim. Então, quando não tem esse espírito de família, esse espírito de convivência, de troca, os eletrônicos, eles vêm com os dois pés no peito mesmo. Porque ele está substituindo aquela ausência. Exato, assim. É muito mais interessante para eu ter uma companhia, eu ter alguma coisa ali, do que eu viver sozinha ali naquele mundo. Entendeu? Então, vem com tudo. Né? Quando a gente tem filho pequeno e a gente se propõe a ir num restaurante, antigamente, os próprios restaurantes tinham espaço kids, ou tinha uma folha com vários giz de cera. Hoje, você vai, não tem nem espaço kids e nem as folhas. Por quê? Cada um leva o seu celular. E daí eu falo, mas são as crianças? São as crianças que não são respeitadas como criança, porque daí eu quero ter o meu momento. E também é o modelo. Porque se você olhar na mesa, estão todos com celular. Inclusive os adultos, que Exatamente. muitas vezes não estão nem conversando, estão ali tirando foto só para postar, registrar ali, postar nas redes e só. Então, é um desrespeito a uma história de conquista do ser criança. É um desrespeito que você fala, gente, demorou muito tempo para ela ser reconhecida como criança, para ela ser um indivíduo e não um adulto em miniatura. Sim. Desde roupa, estilo de música. Trabalho infantil que era, né, antes. E daí a gente pega, hoje, a gente joga tudo isso fora, como se não fosse nada, e transforma de novo a criança em um adulto em miniatura. Que tem que ter skincare para criança, que tem que ter o celular da moda, ter né? o último celular. Que Pedir de aniversário, eu já nem sei quais, eu nem sei qual que é mais o último geração de não sei o que lá. Você entendeu? Ter uma conta
Cartão? ter uma conta Aham. nas redes, Sim. ter canal, né? E daí você olha e fala assim, viu, peraí, tem algum... Tá Alguma descompassado isso, né? Enquanto tá descompassado, mas tá sem consequência, é uma coisa. Mas hoje, Já tá tendo. comprovadamente, é registrado isso. Esse aumento de problemas. De assim, problemas, é registrado isso mundialmente. Só que a gente, o Brasil anda meio que na rabeira de algumas coisas, né? Países de ponta já voltaram para trás, já falaram, opa, celular não é legal para criança, opa, redes sociais não é legal. Mas o Brasil, ele anda meio que a carroça. Sempre um pouquinho atrás, né? Sempre um pouquinho. Em algumas situações, né? E uma delas é essa. Né? A gente teve alguns disparadores de celular ficar para a criança, né? Se a gente parar e olhar, existe um estudo que fala assim, quando é que adolescente, que criança começou a ter celular com facilidade e a mãe achar que ela precisa ter? Meu filho de 10 anos precisa ter um celular. Quando é que aconteceu isso? E tem um pesquisador que coloca um marco, o 11 de setembro de 2001, que teve a questão nos Estados Unidos e que gerou um pânico mundial. Eu preciso saber onde que está. Eu preciso saber o que está acontecendo. E que daí a primeira leva foi celular abaixo de 14 anos. Porque o celular era acima de 14 anos, quando estava finalizando o ensino fundamental 2 e entrando para o médio. E daí baixa a idade. Que é para saber onde meu filho tá, por aquela questão do medo do que do poderia medo acontecer. da insegurança. Eu preciso saber, eu preciso saber. E esse eu preciso saber é uma falsa ideia. Porque se meu filho está na escola que eu confio, tem uma direção, tem uma coordenação, que qualquer coisa que aconteça, eu vou ser avisada, eu vou ser notificada. Então, eu tiro essa autoridade desses profissionais e eu dou um celular na mão e você me fala que eu vou. Eu quero saber de tudo. Sim. Né? Na verdade, quem começou a adoecer foram os adultos, Foram né? os adultos. A gente que começou a ficar preocupado excessivamente com as coisas que estavam acontecendo. Não que não tenha, não que não aconteçam coisas ruins, mas é que eu acho que a mídia também começou a dar um ganho em cima das coisas negativas que, a meu ver, são menores do que as positivas. É que elas não são... A gente não vê tantas coisas, notícias boas, mas acontecem muito mais coisas boas do que ruins. Não é possível que não. É que as coisas ruins marcam muito a gente. E principalmente essas coisas grandiosas, que nem o ataque, né? De 11 de setembro. E daí teve esse aumento do uso do celular, porque tinha uma troca de aparelho, né? Porque os aparelhos não eram tão modernos como hoje. E que você... ele não está mais carregando, então você dava para brincar. A criança recebia o celular antigo do pai para brincar. Né? E daí, depois, com o 11 de setembro, eu preciso que ele... Tenha esse aparelho. Eu preciso entrar em contato. Eu preciso saber. Que é uma falsa ideia, porque você vai saber e também não vai poder fazer muita coisa. coisa. Né? Enfim. Mas teve esse marco histórico, esse estudioso, ele coloca isso de uma maneira geral em termos de mundo, porque foi um impacto mundial, né? Sim. E que daí o celular começa a fazer parte do cotidiano da criançada. E daí, junto com isso, outro grande boom que teve foi a pandemia. Então, a gente dá acesso para as crianças a terem celular, porque antes disso, a internet não era tão boa, não era veloz. Por que a gente... Eu não nasci na época de celular. A gente fez a transição do analógico pro digital, né? Exatamente. Então, eu queria ligar em casa, tinha que discar. E ainda tinha um cadeadinho no telefone para não falar muito, porque a conta era cara. Era cara, né? Então, tinha essa situação. Daí teve o 11 de setembro, que daí facilita todo mundo ter. Junto com isso, daí vem a pandemia.
Que Daí, daí na isolou mais as pandemia, pessoas e tiveram mais esse contato com a internet, com redes e tudo mais. daí na pandemia foi o grande frigir aí dos ovos, de realmente ter uma ruptura sem limite. Sim. Porque daí os pais foram trabalhar em casa, Tinha que distrair. precisava distrair, precisava de silêncio. O celular é um negócio silencioso, né? Sim. Precisava desse silêncio e que daí ficou desmedido. Agora, você retomar as rédeas ficou descompassado. E a gente teve um grande impacto que o governo teve que baixar uma lei de Sim. proibição do uso do celular nas escolas. Aham. Então, assim, que estava tão fora de controle Verdade. que as famílias não conseguiam, que as escolas, os donos de escola, das particulares e das públicas, não conseguiam e que tem que baixar uma lei de proibição. E essa proibição entre os adolescentes tem Drible ali, né? tem algumas coisas próprio da idade, mas de você ter que ter um órgão regulador Pra que fazer essa tomar que essa dá uma atitude. chacoalhada para os pais de falar, ó, isso aí não tá legal, tá fora do controle. Porque quem está no movimento de deixar o filho, às vezes não percebe. Sim. Não é que, É negligente, é que a pessoa não tá percebendo. não que ela- tá percebendo. Porque ela também tá viciada naquilo. Exatamente. Porque quando a gente vai falar, vai ver uma mensagem, a gente vê uma, daqui a pouco a gente já vê outra, daqui a pouco a gente já vai para outro aplicativo. E o tempo vai passando. E quando você vê, você fala, nossa, não fiz tal coisa, tô aqui. Uhum. Passa muito rápido, porque a gente se envolve, porque ele interage. Sim. Se com a gente que é adulto, que tem todo um aparato emocional de construção de ser já meio que formado, Já é complicado. já é complicado para a gente ter esse autocontrole. Imagina para alguém que é esponja, que está sendo formado, que está sendo... Que não sabe lidar com as próprias emoções, com as próprias Exatamente. frustrações e com tudo, né, que tá acontecendo. É muita informação. Eu acho que esse excesso também de estímulo é uma coisa que tem atrapalhado um pouco as crianças, não tem, Luciana? Na escola, reflete isso demais. A gente nunca teve tanta dificuldade de interpretação de texto como hoje. Por conta do, você diz, da velocidade, talvez? Dos Porque quando as conteúdos? crianças iam no carro, sem celular, Tá. primeiro que a gente ia conversando com os filhos. A gente ia falando. A gente colocava uma fita cassete, um CD, alguma coisa de musiquinha, de historinha, a gente ia falando. Tinha mães até que colocavam um espelhinho para ficar olhando o filho, para ter controle do que está acontecendo aqui. E a criança ia Observando. olhando o seu redor, ela ia construindo um conhecimento de mundo. Você ia viajar, você falava, vamos ver quem vê um carro branco. É verdade, eu lembro muito disso. Meus filhos iam para Porto Feliz, falavam, vamos ver quem vê a garrafa. Então, você ia mostrando o que estava acontecendo ao seu entorno. Hoje, a criançada, na própria cadeirinha, põe o celular, ela não olha nada do Ela seu nem entorno. vê como ela foi, pra onde ela foi, nada. Ela só chega. Então, ela não tem uma construção de mundo. Entendi. Porque antes de fazer a interpretação de texto escrito, tem um mundo ao seu redor, que ela tem que aprender a ler. O que é uma farmácia? Você entende? O que é uma açougue, aqui há sinal, tem semáforo. Ela faz essa construção Entendi. de conhecimento. Para daí, quando chega no texto, aquilo faz sentido. Agora, o conhecimento de mundo é empobrecido. A tecnologia, a criançada às vezes nem fica vendo muito vídeo no YouTube, ela fica só rodando. passando. Isso diminui o nosso tempo de atenção. A De gente não tem mais atenção. paciência pra ver E daí, isso. quando a gente vai ler, a gente precisa fazer pausas. A gente precisa dar mergulhos, não só barrigada Sim. no texto. Né? Uma coisa é compreender o texto, saber o vocabulário. Ok, isso é uma barrigada. Eu tenho que conhecer a palavra, o que significa. Isso é Pra uma eu não ser barrigada. um analfabeto funcional. Tipo, É. eu sei ler, mas não tô entendendo nada. que tá escrito ali. Exatamente. Mas para você fazer a interpretação, você precisa mergulhar. Né? Você precisa dar um passo além. E para isso, você precisa ter foco, você precisa ter atenção, você precisa ter tempo de espera, você precisa conversar com o texto. E isso
Geração de agora, 0. Daí não sabe interpretar, fica pobre na escrita. Fica pobre na escrita, embora a gente escreva muito. Sim. Mas escreve ortograficamente errado, linguagem informal. Quando a gente vai passar isso para uma linguagem dentro da norma culta da nossa língua portuguesa, tem muita dificuldade. E daí gera uma sensação de incapacidade. Eu não sei, eu sou burro. Mexe com a estima desse adolescente, dessa criança. Eu não sou capaz. Mexeu na estima, é caminho sem volta, assim. É ladeira abaixo. Sim. Porque daí eu não consigo, não é só na língua portuguesa, eu não consigo interpretar o problema de matemática. Daí Vai indo para outros segmentos, para outras áreas. vai indo para outras áreas, daí fica um problema na escola. Então, esse problema, que é, às vezes, lá atrás de interpretação de texto, por causa do uso excessivo de telas, eu acabo gerando outros problemas, e daí eu não sei mesmo, o professor não para de falar, então eu vou ser indisciplinado. Entendi. Eu não paro quieto. Nossa, eu não entendo mais, me tire daqui. Daí gera uma angústia que você vai se expressar através da agressividade, talvez? Da agressividade, da criança inquieta, da que não para. A nossa aula é 80% expositiva. Seja em escola particular, escola pública, 80% é exposição. Que já é difícil para uma criança Exatamente. num contexto saudável, né? Exatamente. Para uma criança ainda que já está prejudicada emocionalmente, psicologicamente, com tantos outros quesitos, é quase que insustentável. Daí vem os laudos, né? Muitos. Muitos laudos. Vem laudo. Vem que vem com tudo. Então, assim, a gente precisa repensar a nossa família. O que a gente quer para nossa? O que eu quero para minha família, para os meus filhos? Não está dando certo. Então, é botar um freio. Né? E começar como exemplo. Se eu não quero que meus filhos fiquem excessivamente na tela, eu preciso, e quando eu falo é eu e meu marido, eu e meu companheiro. Nós precisamos conversar e falar, desse jeito não está dando certo. Nós precisamos pôr um limite para nós. Mas eu trabalho com isso, é meu trabalho. Bom, então, durante as refeições, é não. A gente vai ter um momento em família. Nesse momento, é não. E não precisa quantidade, mas a qualidade daquele momento. Para sentir que aquilo tá todo mundo envolvido naquele momento, né? Exatamente. E daí eu acho que é um repensar. Até assim, como mãe, é árduo educar. Não é poético. Sim, é difícil, porque é uma educação nossa mesmo. A gente tem que se autoeducar para depois conseguir. Entendeu? Não é uma coisa poética, bonita, de falar, nossa, eu vejo muito pela amamentação. Comprei uma cadeira linda de amamentar, dói. Meu primeiro filho chorava, não mamava, que frustração. Sim. Sendo da área da educação, convivendo com profissionais, não, tem que mamar no peito, porque senão não vai ter gera uma angústia, uma frustração como mãe. A gente não quer errar, mas a gente está deixando de assumir o nosso papel, que é trabalhoso, mas vai ser gostoso esse momento, precisa ser construído, e é isso aqui. Então, não dá para querer amamentar olhando o celular. Porque hoje o que acontece é isso. Antes as mães amamentavam. Olhando a criança. Fazendo essa troca, essa construção, esse setting entre os dois. Mexendo na orelhinha, criando vínculo, né? Hoje amamenta, tá lá, mas tá aqui. Né? Tá no carro, tá guiando, mas a criança tá lá com o tablet. Eu fui ver carrinho de bebê, esses modernos, já tem o próprio adaptador pro carrinho. Então, a mãe sai passear. Mas a criança tá assistindo. Ela não tá nem vendo o mundo ao redor, ela tá assistindo ali. Ela tá ali. Então, assim, a gente precisa repensar. O adulto somos nós, né? A criança, ela não tem meios para falar, não quero, ou eu vou olhar aqui, eu não vou olhar isso aqui. Somos nós. Somos nós. Então, nós precisamos repensar, assim, e falar assim, olha, dá trabalho. Mas é meu.
ninguém vai fazer melhor do que eu. Sim. Ninguém. Então, eu preciso me preparar. Vou para um restaurante, então eu vou levar o meu kitzinho para o meu filho, que vai... Eu não preciso levar brinquedos caros, que se perder, se ter que dividir com alguém, isso, nossa, vai ser um trabalho. Mas sim levar, né? De proporcionar e falar, não, ó, você pode brincar com isso aqui. Sim, um lápis colorido, giz, massinha de montar, coisinhas que ele consiga construir ali e se distrair. Exatamente. A mesma coisa com o adolescente, né? Sai desse celular. Ele sai do celular, mas vai fazer o quê? O que você está propondo para o seu filho, né? Ele não sai desse celular, já falei, larga disso para fazer o quê? Para ficar com uma mãe que está no celular? Então, é diferente quando você fala, saia do celular. E vem aqui conversar comigo, ou vem aqui me ajudar na cozinha. Exatamente. Né? Essa primeira tomada de decisão, essa primeira ruptura desse caminho que foi construído, vai ter choro e ranger de dente. É difícil, mas eu acho que precisa começar. É necessário. Para evitar, eu penso assim, se a gente amamos tanto os nossos filhos, você tem que pensar no futuro, no não sofrimento dele. Exatamente. Porque isso a gente não está trabalhando. Eles vão saber lidar com frustrações, eles vão saber lidar com um monte de coisas que, querendo ou não, somos nós que estamos proporcionando. Exatamente. Então, é olhar para cada momento, para cada fase, respeitando aquele serzinho que está na minha frente, né? É criança, é um bebê, é bebê. Ele precisa ter horas de sono, a higiene do sono. É criança, ela precisa do espaço, ela precisa estar na terra, ela precisa ter o contato com a natureza, ela precisa se sujar. Usar roupinhas confortáveis, né? Exatamente. Não é verdade? Exato, quando roupa a minha filha, de brincar. Quando a minha filha nasceu, ela ganhou um bodyzinho, era todo pomposo, era lindo. A gente só tirava foto, porque você percebe que para criança aquilo é horrível. Ela tem que estar vestida, confortável, ela tem que ter a vida de criança, né? Não aquilo que a gente quer montar para ela. Não é à toa que os uniformes deixaram de ser de tecido e passa a ser de malha. Sim. Buscando conforto, para que realmente mobilidade, né? Que pudesse se sujar, que pudesse aproveitar o espaço na escola para brincar. Né? Então, daí a gente vê que as crianças estão sendo engessadas, estão voltando ao século XIX. Você fala, gente, não, demorou para a gente olhar para ela e falar, ela tem necessidades próprias. Ela é um ser de direito, ela tem suas peculiaridades, né? E isso é resguardado por lei. Na nossa Constituição tem, no ECA tem. Então, assim, se a família não está sabendo direito, nós temos uma lei que defende, que protege, né? As crianças e os adolescentes, eles estão sendo levados a ter esse tipo de comportamento, a ter esse tipo de atitude. Mas onde está o adulto que comanda isso? Né? Eu já cheguei a atender famílias que falam assim, ai, cansei, larguei a toalha. E daí eu parar e falar assim, não, pera, deixa eu entender direito. Esse larguei a toalha é o quê? É o seu filho? Larguei mão, não quero mais saber? Peraí. É o seu tesouro, é dessa pessoa que nós estamos falando que você abriu mão? Daí a pessoa fala, cai em si. Do que ela está falando? Peraí, larguei mão, cansei, não quero mais ter dor de cabeça? Opa, espera um pouco. Né? Se você não quer, outras pessoas, o mundo vai querer. Porque as redes sociais estão aí. Esperando o alvo. Esperando o alvo. E a gente parece que é coisa meio de filme, que só acontece em outro país. Tem muita coisa acontecendo nas mídias, que é uma grande praça pública, com relação a abuso sexual, pedofilia, a agressividade. Esses próprios jogos que às vezes as crianças entram e acabam sendo vítimas, né? Bullying muito. E às vezes a gente fala, não comeu, não. Mas gente, você tá vendo o que está acontecendo com ele, né? A gente não tem esse controle. Né? E vem uma fala, às vezes, vestida de modernidade, que é o respeito à individualidade, o respeito à privacidade. Mora na sua casa, depende de você, ele não tem privacidade. Ah, é meu celular, é minha conta.
quem paga as contas deste celular, da internet, ainda é você, mamãe? Ainda é você, papai? Então, você tem livre acesso. Não é de uma forma agressiva, né? invasiva, mas é construído a relação. Quando o filho fala, é meu, você não pode entrar, então já é sinal das camadas que não tem papo, que não tem diálogo, que não tem respeito, que não tem proximidade. Vínculo. Então, assim, daí realmente eu entendo que ai, não vou invadir o espaço. Porque cada um está no seu quarto, cada um está no seu quadrado. Agora, quando é família, não existe isso, né? Essa coisa de estou invadindo o seu espaço. Não, nós somos família. Eu não preciso esconder, né? Eu não tenho contas fake, contas falsas, ou uma conta para a família ver, um perfil para minha mãe ver, e outro perfil para os meus amigos, para as coisas que eu posto. Minha mãe tem livre acesso, não preciso esconder, né? Quando a gente vê que tem... Eu atendo uma adolescente que tem 4 perfis. Esse é para a família, para a mãe ver. Esse é para os amigos da escola. Eu vi que tem muito adolescente fazendo isso. Tipo, privado, não sei o que lá. E daí você para e fala assim, não, mas espera aí. Não existe isso no mundo virtual. Ele pode estar querendo enganar a família. Mas tudo que é colocado no virtual é terra sem fronteira. Ele não tem essa noção. Mas e o porquê disso, Luciana, de fazer esses perfis diferentes? É porque eu não tenho a intimidade, ou eu não tenho, talvez, a liberdade de ser aquela pessoa quem eu sou? É uma coisa tão complexa, né? E é difícil a gente entender, porque o adolescente tem o movimento turma, que a gente faz coisas em grupo que a gente não faria sozinho. Tem um pouco disso, tem autoafirmação, que é próprio da idade. Mas está saindo do controle. Está saindo do controle. Eles também não estão sabendo administrar. Está saindo muito do controle. Porque por que você precisa ser tão diferente? Né? A gente, enquanto adulto, a gente ocupa muitos papéis. Sim. Papel profissional, papel de mãe. A gente ocupa muitos papéis. Né? Mas um adolescente, peraí, que papéis são esses? Né? Por que ele precisa ter essa multiplicidade de papéis? Isso é o que eu mostro para minha família. Isso é o que eu mostro para os meus amigos. Peraí. Para ser o melhor? Dentro de cada um desses quesitos, ele se sentir aceito, talvez? Mas não? É complicado, eu acho. Complicado. Eu não sei, eu penso nisso talvez por uma questão meio idealizada. Hoje em dia a gente vê que, tipo, as pessoas são perfeitas na internet. Nossa, com tanto pouco tempo elas já são influencers riquíssimas, milionárias, não sei o quê. Talvez eu não sou assim, se sinta um pouco inferiorizado, ou também em conjunto com cada vez mais pessoas solitárias, né? Por esse contexto todo. E a gente não tem muito com quem dividir, então aquilo que você tem é meio que uma verdade, porque você não tem aquela coisa de mais pessoas trazendo ideias diferentes. Não sei, são muitas questões que podem estar envolvidas nisso, né? Mas se a gente tem um diálogo franco e sincero com os nossos pais, de abertura, de conversar de tudo, de ter livre acesso. Sem julgamento, né? Deixando a pessoa falar o que ela pensa. Livre acesso, de falar, eu estou pensando assim, aconteceu isso, estou me sentindo assim. Eu acho difícil você querer ter outros perfis, porque você tem a pessoa... Com quem dividir o que você é. E com a pessoa que você mais ama, que você mais confia, que são seus pais. Né? Então, se ele está tendo a necessidade de criar esse mundo irreal, tão... simulacros, assim, coisas... tão esquisito, vamos dizer assim, eu fico olhando... Onde estão esses pais? Onde é que está essa conversa? Né? Que mundo solitário é esse? Que ele precisa disso. Né? Inventar histórias para ele se sentir feliz ali dentro daquela... Que mundo é esse?
acho vazio, Triste. né? Talvez mundos de adultos solitários também, né? De pessoas cada vez mais solitárias. Eu até tava vendo na internet um vídeo, agora eu me esqueci o nome do pediatra que fez essa postagem, achei muito interessante. Ele mostrou uns adultos de 13, 12 anos numa praia. E eles estavam brincando, correndo, e ele falou assim, a reflexão que ele fez, vocês estão vendo esses jovens, né, esses adolescentes? Eles estão brincando em conjunto, interagindo, por quê? Porque esses pais são amigos. Porque esses pais tiraram eles de dentro da casa, dos seus computadores, dos seus celulares, são amigos e proporcionaram esse momento para eles. Então, assim, como a gente não olhar só pra gente, pra nossa vontade, pra nossa preguiça, porque, não sei, às vezes dá preguiça mesmo, gente, falar, ai, meu Deus, vou ter que sentar e brincar, eu vou ter que... Mas vai, né? Porque é uma opção que a gente fez. Se a gente quer construir uma pessoa que vai ter um futuro saudável, a gente tem que fazer alguns ajustezinhos e abrir mão de algumas coisas, né, Luciana? Abrir mão mesmo. Sim. E esse abrir mão não com pesar, porque foi escolha, né? Não dá para fazer omelete sem quebrar o ovo. Então, assim, todo mundo quer ser a mãe leoa. Mas para ser a mãe leoa... precisa muito ranger de dente aqui. Precisa ter muita coisa ocupar este papel, na verdade, né? Não só dizer, você ocupar mesmo. Tem muita coisa aqui, né? Porque é bonito de falar, né? Mas o fazer, o dia a dia. E quando eu falo abrir mão, são escolhas. É para aquele momento, né? É aquela situação. Que a idade vai passando. Hoje meus filhos já são grandes. Hoje, para reunir todos, cada um mora num lugar, para reunir, nossa, para conversar, que gostoso saber o que um está fazendo, o que o outro está fazendo. E daí eu vejo assim, eu não estou querendo demonizar a tecnologia, o celular, as redes sociais, porque nós nos falamos toda semana pelas redes sociais. A gente tem o grupo, chama a chamada de vídeo, todo mundo entra, e a gente conversa e nos aproxima. Mas o vínculo foi criado antes. Esse é só um meio facilitador. Né? Então, as tecnologias, elas estão aí para serem usadas e aproveitadas e... facilitar a nossa vida, facilitar né? a nossa vida. Nossa! Eu não me vejo sem GPS, por exemplo. Imagina, perdida do jeito que eu sou. Sem você poder falar com alguém que está da outra parte do mundo, né? Você poder ver o rostinho, coisa que a gente não podia ver. Exatamente. Então, não é demonizar, mas fazer cada coisa caber no seu lugar, né? O papel de mãe, de educadora, o papel de família não pode ser substituído pelo celular. Pode. Ele se faz na presença, né, Luciana? Você entendeu? Tava conversando com um amigo outro dia e ele brincou daquele filme Clique. Você chegou a assistir? Ele falou, gente, parece que a gente tá vivendo um clique. Cada vez mais, você vai acelerando, até que chega uma hora que você fala, meu Deus, parece que eu perdi tudo. Porque eu acelerei tanto e é o que, de fato, a gente tá fazendo com as crianças. Exatamente. E daí criando crianças ansiosas, temerosas, porque não sabe lidar com a frustração do dia a dia, né? Com o que deu errado. E como que você trata isso na terapia com a criança, Luciana? Primeiro que tem que ter uma... Quando chega, a família precisa entender que ela vai ter que mudar. Que a criança é um reflexo. Então, na verdade, quando você atende uma criança, você faz meio que um atendimento familiar. Porque Se a família não comungar da mudança, eu já nem pego a criança, porque... não vai fazer efeito o seu trabalho. Vou enxugar gelo. Tá. Vou enxugar gelo. Né? Então, quando a gente tem essa abertura com a família, e eu sou bem peito aberto, é isso aqui. Isso aqui tá dando errado, nós precisamos mexer. Então, vai ter que sentar em casa, vai ter que ter essa conversa de casal, ou mãe solo, enfim, mas precisa falar o que você quer, que caminho que você quer, tá? Para ficar claro, para não ser uma conversa sem reflexão. Precisa mudar. E para mudar, eu vou ter que abrir mão de algumas coisas. Eu vou ter que falar não. E falar não é doído, é cansativo. Difícil, porque criança chorando no ouvido da gente não é fácil. Adolescente batendo de frente não é fácil. É muito mais fácil falar sim. Sim. É muito mais fácil. Ser a mãe chata é difícil. Quando chega alguém para mim e fala, nossa, minha mãe é super legal. Eu falo, opa, tem
alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. É tia, é madrinha, é avó, mas não é mãe. A mãe é chata, porque a mãe que vai falar não, a mãe é que vai pôr regra, a mãe é que vai falar já escovou o dente. A verdade é essa. Tô falando na figura mãe. Mas é o responsável, É o né? responsável. Ali, a pessoa. Né? Então, vai ser chato mesmo. Que vai pôr regra, vai pôr limite, vai pôr ordem na coisa. Então, quando tem essa conversa com o casal e eles entendem que precisam mudar, é uma delícia atender a criança. Porque você vê a mudança? Porque vê a mudança. Porque daí não é uma fala de espaço controlado, que é o consultório. É uma fala que você vê a criança entrando de um jeito, daí a mãe fala, a gente já tirou isso, a gente já conseguiu controlar isso, a gente já pôs regra para isso. E não é assim, muda tudo. A partir de hoje acabou. Não é assim. É sendo um processo. Quando tem a conversa do casal aberta, já tem uma mudança. Quando tem esse alinhar do que a gente quer, já tem uma mudança. Nesse alinhar, já tem assim, nós somos modelo, então nós precisamos nos controlar. Aí já tem uma mudança grande. Tá. Grande. Às vezes, mães muito sobrecarregadas, os pais nem tanto, então o pai entra meio que na jogada. Visivelmente, essa criança começa a ter resultados positivos. Visivelmente. São crianças que estão pedindo ajuda. É um pedido de socorro, É um pedido de socorro. E a gente não está sabendo como ajudar. Daí, quando você começa a deixar claro os papéis, os combinados, vai fluindo, vai ficando leve. Porque criar os filhos, no momento que nós não temos que pegar água no poço, né? Nossa realidade aqui é outra, né? De estado de São Paulo, né? Nós não estamos tendo que pegar água no poço. A gente não tem mais que ferver leite. O leite já, né? Sim. Tem facilitadores. Fica mais leve. Fica mais gostoso. Né? As relações ficam significativas. E daí, você tirar uma foto e postar, faz sentido aquele momento. Por quê? Porque ele não é vazio. Os aplicativos surgiram como uma memória virtual. Então, essa memória virtual tem que você olhar aquilo e falar, eu lembro daquele dia. Foi legal, porque é isso que a foto fazia, né? A foto impressa. Você reviver aquele momento. Exatamente. Né? Você olhar para a foto de um aniversário e você falar, nossa, eu estava com tal roupa, tinha tal bolo, eu comi isso. Você vem, a emoção vem junto. Sim. Então, é um registro virtual, de um álbum virtual, mas que tem que evocar isso. Então, daí, quando você tira uma foto em família, quando você registra um momento, ele tem que evocar essas emoções, essas questões afetivas. Senão, você fica vendo, é vazio. Sim. Não faz sentido. Né? Então, assim, não é uma fala de colocar medo nas pessoas. Nossa, estamos com um problema. Não. Hoje nós já temos dados comprovados que faz mal. Ponto. Faz mal por quê? Porque desencadeia uma série de coisas neurológicas e que fazem mal. O impacto é negativo. Então não pode mexer nada? Crianças até 2 anos. É nada. É nada. É nada. Criança até 2 anos tem que ter outras experiências. E quando eu falo nada, é TV, ela vai estar assistindo junto, mas ela não está lá plantada. Ela está com um adulto em volta. Quando eu falo telas, né? Então, é nem TV. Dos 2 anos, a partir dos 2 anos a 3 anos, é até, no máximo, 1 hora por dia. Até, no máximo, 1 hora por dia. Esse 1 hora por dia é diluído durante o dia. Então, é assistir um desenhinho de manhã, depois, à tarde, assistir um outro curtinha
com musiquinha, que tem coisas extremamente interessantes, Sim. mas que duram 3 minutos, 5 minutos, que a criança nem consegue ficar tanto tempo se for uma coisa monitorada, guiada, bonitinha. Depois, dos 6 até os 10 é 2 horas, até 2 horas. E dos 11 até os 18 é no máximo 3 horas por dia. No dia. Tem crianças que ficam 4 horas seguidas. Nossa. E quais são os danos que isso provoca? Visivelmente comprovado ansiedade. Tá. Essa ansiedade não é aquela ansiedade de uma excursão. Ai, que gostoso. É uma ansiedade angustiante. Esse é o problema. Não é aquela coisa gostosinha de que tá chegando o meu aniversário. Isso é uma ansiedade, faz parte do nosso, gostoso, a gente tem que do ter. nosso combo de sentimentos. Legal. Mas é uma ansiedade que causa angústia, que causa sofrimento. Tá. Aceleração de pensamento. São crianças que não conseguem fixar em uma coisa. Tem que ficar ligada, não pode parar para prestar. Tá aqui, tá lá, tá aqui, tá lá, tá lá. Então, causa uma inquietação motora. Tá. E a criança precisa de um tempo. Ela está aprendendo. Então, ela precisa de um tempo para fazer. Quando a gente põe filminho para criança pequena, de novo, assiste 10 vezes o mesmo filme. Porque ela está assimilando a fala. Eu fiz isso uma vez, meu pai teve que comprar aqueles que era fita cassete, de tanto que assistiu o desenho. E é sempre o mesmo. Mas Sempre de o novo, mesmo. mesmo que assim, por quê? Porque você demora um tempo Pra para processar assimilar aquilo. Hoje, ele não tem tempo para processar, para assimilar. Consequentemente, para aprender. É tudo superficial. As vivências são empobrecidas. Teve um aumento muito grande de obesidade infantil. Fica no celular, fica nas telas, acaba não praticando esporte, não caminhando, andando de bicicleta, correndo, pulando, brincando. Mas ele faz natação 2 vezes por dia. É muito pouco para uma criança que ficava de 4 a 5 horas brincando. Brincando. Com movimento. E não é movimento fazendo movimento, mas é assim, brincando na terra, vai jogar bola, joga uma amarelinha, anda de bike. Com um coleguinha. Então, aumento da obesidade. Porque junto com isso, os eletrônicos, você acaba não prestando atenção no que você come. Você come junto. Né? Que antes, faz mal comer na frente da televisão. Isso já... Isso a gente escuta há muito tempo, né? Porque você não presta atenção no que você está comendo, no sabor das coisas. Porque não é à toa que a gente tem 2 olhos, que a gente tem nariz, porque é justamente para enviar informações daquele prato colorido, bonito, do cheiro. Isso tudo faz parte da alimentação. Do processo. Comer, né? Então, você acaba comendo rápido, tendo disfunções na parte de alimentação. Isso também comprovado. Bullying. Porque usar muitas tecnologias, você dá acesso às crianças no grupo de WhatsApp, que criança pequena tem grupo, a falar coisas completamente sem noção. Que nem elas mesmas sabem o que estão falando. Que machuca. Entendi. Que machuca o outro. Ofensivas, que são cruéis. Porque quando a gente tinha umas brigas na escola, cada um ia embora e só se via no outro dia. Aquilo esfriava. Aquilo esfriava. Ou tinha um professor, né? Tipo, meio que intermediando ali. Esfriava. Hoje, aquilo... Uma bola de neve. Vira uma bola de neve. No outro dia da escola, aquilo tá gigantesco. E isso vai causando feridas emocionais na criança que não sabe lidar com isso. E que daí as mães entram no meio do bolo. Você falou isso do meu filho? E daí vira uma briga de portão. E isso causa um estresse desnecessário. A criança está nesse bolo. Então, assim, visivelmente tem uma fala mais agressiva. Como tem uma exposição a conteúdos erotizados... eu não estou falando de
simplesmente de pornografia, mas erotização infantil, essa coisa de deixar adulto a criança, a gente começa a ver que as meninas estão preocupadas em ser magras. Peraí, você é criança, você não tem curva ainda. Preocupada com isso, preocupada com cabelo. Os meninos têm uma preocupação hoje com roupa, que se combina, se não combina. Você fala, viu, você é criança, você tem que brincar. Pode usar o vermelho com o amarelo, tá tudo certo. Você tem que brincar. Aumento do consumismo. Agora a gente está no bolo do Labubu. Meu Deus, né? E a cada hora uma coisa, né? O Labubu o é de bebê 2000. reborn, O Labubu é de 2015 a criação dele. Surgiu em 2015, 2019 que teve o boom. E que agora que está chegando aqui. E daí cria pessoas inseguras, crianças que têm dificuldade de lidar com o seu eu, com a construção do seu corpo, com a sua aceitação, com a espinha no nariz, com o cabelo crespo. Vai virando uma bola de neve que daí, assim, a gente perde esse controle e a gente não sabe por onde puxar esse fio. Que tá um bolo. Sim. Porque daí tem uma questão neurológica, tem uma questão emocional, tem uma questão nutricional. Está um emaranhado em uma pessoa que está em formação, em crescimento. E o que a gente faz para corrigir isso, Luciana? Eu acho que como pais, primeiro, seja modelo. Primeira coisa. Tem várias formas de você ver quanto tempo você ficou. Porque a gente fala, imagina, eu não fiquei. Bota lá o controle que faz na semana quanto tempo você ficou. Você fala, nossa, mas fiquei tudo isso? Quer dizer, eu não gastei esse tempo comigo. Primeira coisa, seja modelo. Segundo, tenha uma conversa franca e sincera com o seu parceiro, com o pai, com quem você estiver. Com quem você estiver, para falar assim, ó, precisamos mudar. Repense os combinados. Hora de sono, hora de sono. Não dá para ter criança mexendo 3 horas da manhã no celular. Tem a higiene do sono. Isso é uma questão de saúde física, básica. Alimentação. Não dá para comer com eletrônicos. Comece a priorizar. Você não vai chegar e falar assim, a partir de hoje não mais nada. Comece a priorizar. Horário de sono, horário de sono. Tira do quarto. É despertador. Despertador tem outros jeitos, gente. Bota um despertador relojão lá. Tem vários moderninhos, etc. Ocupa a função de. E no horário da alimentação. Estamos em família, comendo. Vamos conversar. Tira o celular. Dentro disso, tá? Estamos num restaurante, vou levar minha sacolinha. Vou levar minha sacolinha com os brinquedos, com as coisas. E vou começar. Isso já diminui bastante. No carro. Vamos prestar atenção no caminho. Conversar, né? Vamos conversar. Vamos conversar. O duro é que fica uma inquisição. O adolescente entra no carro. Como é que foi a escola? Bem. Monossilábico. Normal. Foi normal. Você entendeu? Porque vira uma inquisição. Sim. A gente não conversa com o outro assim. A gente não conversa com um amigo assim. De como é que foi, tá ligado? Primeiro a gente começa contando do nosso. Putz, hoje eu tive um dia que foi, nossa, não foi legal pra mim, eu tive que fazer isso, mas aconteceu isso de bom, eu passei no supermercado, vi uma promoção, que legal. E no seu dia, como é que foi? Eu não preciso falar assim, o que é... Porque vira meio inquisição para a criança falar o que aconteceu de mal, de ruim na escola. E ela não vai, né? Tipo, do nada. Mãe, aconteceu isso. Ela, na hora que ela sentir a vontade que ela vai falar. E não é esse o papel, né? Da conversa. Sim. É de falar assim, o que aconteceu? Conta uma coisa que foi muito legal no seu dia. Conta uma coisa que fez você sorrir. Né? Em algum momento você se sentiu triste? Você vai conduzindo uma conversa e não uma inquisição? Que aos poucos vai ficando gostoso e vai ficando natural.
Então, isso já abre portas. Né? A gente precisa entender que família não é pessoas que moram junto. Família tem que ter laços, tem que ter construção de afeto. E para ter construção de afeto, precisa ter olho no olho, precisa falar, eu estou triste sim, isso me magoou, precisa estar, eu estou muito feliz, você merece um abraço, e não é você merece uma bicicleta, né? Você, nossa, você foi tão legal que você fez, essa conquista foi tão, vem aqui que eu vou te dar um abraço, e esse abraço vai ser de urso, muito especial. São momentos construídos. Então, não dá para demonizar a tecnologia, ela está aí, ela veio para nos servir, e não a gente ficar ao contrário. A partir disso, eu acho que a gente já abre oportunidades para uma reconstrução de coisas que estão perdidas, né? As telas, elas não vão sair da nossa vida, mas a gente pode tirar o melhor proveito delas, né? Então, acho que isso é um primeiro passo. É um primeiro passo. E a gente já está discutindo isso, já também são passos que significa que a gente já está vendo que a coisa está errada, né, Luciana? Que a gente precisa fazer coisas para mudar. Mundialmente, né? Mundialmente. Mundialmente. Não é assim, nós a cereja do bolo. Mundialmente. Já tem estudos. Saiu um guia, o governo federal lançou um guia, está disponível no gov.br, sobre um guia de orientações para os pais que estão meio perdidos, o que fazer, um primeiro passo, ou que precisa da confirmação de dados científicos do que causa. Então, tem uma fala da Sociedade Brasileira de Pediatria, tem uma fala dos pedagogos, e tem essa análise da pesquisa que foi feita em 2023, é um dado atual, recente, e que sai esse guia. É gratuito, é um e-book gratuito, cada um pode baixar lá e dar uma xeretada para, sabe, retomar. Se orientar mais sobre isso, entender melhor, né? Retomar, pegar a rédea, sabe? Retomar a rédea, né? Da sua família, da criação dos seus filhos, porque são os nossos tesouros. E é o futuro. Exatamente. Se a gente não cuidar agora, como é que vai ser mais pra frente? Exatamente. Ai, Luciana, eu amei a conversa. Ai, é uma delícia. A gente fica aqui como se fosse uma conversa de sala, a gente batendo papo entre amigos. Muito bom. É isso mesmo. Que a ideia é essa, A né? ideia é essa. É isso, a gente amou mesmo. Volta mais vezes, por favor. Vamos conversar sobre mais assuntos. Eu que agradeço. Eu acho que, assim, não existe problema sem solução. Estamos com um problema, mas não está tudo perdido. Precisamos regaçar as mangas. E botar o exemplo da gente mesmo, exatamente, né? Exatamente. Obrigada. Eu que agradeço. E vocês, mais uma vez, obrigada pela presença, pela parceria. E eu quero lembrar que, está chegando não, está quase chegando, o 19º Troféu Frutos de Indaiá, com a dupla sertaneja Jades e Jadson. Acompanhem nas nossas redes sociais, no nosso site para terem mais informações. E continuem conosco, curtindo e compartilhando. E até a próxima. 1, 2, 3... Amigo até o fim. 4, 5, 6. Você perto de mim, de mim. 1, 2, 3. Amigo até o fim. 4, 5, 6. Você perto de mim, de mim. 1, 2, 3, amigo até o fim.